Bem-vindos, meus amigos, vamos falar na oportunidade de Oi S.A. Meu objetivo nesse vídeo aqui não será compartilhar análise gráfica nem técnica sobre as ações Oi BR3 nem Oi BR4 no dia de hoje. Eu vou me ater a uma entrevista um tanto quanto polêmica que foi divulgado no dia de hoje, tá? Entrevista concedida pelo presidente da Anatel para a Reuters e que foi publicada há minutos no InfoMoney. Fiquei um tanto preocupado, eu quero saber a sua opinião a respeito, tá? Bom, meus amigos, aqui no canal Milhão nós falamos de Bolsa de Valores, semanalmente falamos de Oi BR3 e Oi BR4, sempre compartilhamos últimas notícias e fatos relevantes sobre Oi S.A., além de análise gráfica e técnica semanal dos papéis. Peço que você se inscreva no canal Milhão, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece com relação a Oi S.A. ou mesmo sobre análise técnica e gráfica dos preços das ações de Oi BR3 e Oi BR4. Galera, a notícia é um tanto quanto polêmica porque cita inclusive a possibilidade de cancelamento da venda de Oi Móvel. Tão lembrado daquele negócio de 16,5 bi de reais que ocorreu entre Oi, TIM, Vivo e Claro? Pois é, até isso foi citado nessa notícia. Falando de Oi BR3 e Oi BR4, não vai nada bem, é claro, né? Oi BR3 no dia de hoje desvalorizando 2% a 50 centavos, né? Aí prestes a fazer grupamento, e Oi BR4 está R$ 1,02, queda de 1% no dia de hoje, também com risco de grupamento de ações, hein? Bora pro vídeo, fica até o fim e põe aí nos comentários as suas opiniões sobre essa entrevista, hein? Muito bem-vindos, amigos, dia 21 de julho. Vamos compartilhar aqui uma notícia que acabou de sair há coisa de minutos sobre Oi S.A. Notícia que seguramente vai implicar no preço das ações Oi BR3 e Oi BR4. Quero compartilhar em primeira mão com vocês. A notícia saiu no InfoMoney com o título: Anatel estuda desfazer venda da Oi Móvel, se disputa sobre roaming se prolongar. Presidente da agência disse que Vivo, Claro e TIM estão tentando impedir a concorrência ao interromperem na justiça o processo de oferta de roaming. Vamos entender isso aqui, que isso aqui é muito sério, hein? Presidente da Anatel, o Carlos Baigorri, afirmou no dia de hoje, quinta-feira, que se liminares judiciais que suspendem obrigações para oferta de roaming a concorrentes por parte de TIM, Telefônica, que é a Vivo e Claro, não forem revertidas, a agência poderá buscar desfazer a venda da Oi Móvel para as três companhias. Galera, isso aqui é muito sério porque a recuperação judicial de Oi S.A. foi feita com base nisso aqui, hein? Bom, em entrevista à Reuters, tá? Baigorri afirmou que as três operadoras estão tentando impedir a concorrência no mercado ao interromperem na justiça o processo de oferta de roaming, que foi definido como contrapartida à venda da Oi Móvel na época. As três empresas adquiriram com uma oferta conjunta de 16,5 bi de reais os negócios da rede móvel de Oi S.A. no Brasil inteiro. A transação foi concluída neste ano após receber aval da própria Anatel e do CAD, vocês estão lembrados disso, né? Porém, a venda da rede celular é uma das principais peças do plano de recuperação de Oi S.A., um dos maiores e mais longos processos do tipo no país nos últimos anos. O negócio envolvendo a venda da rede móvel da Oi foi condicionado a certos remédios. Imagino que vocês estão lembrados, né? A questão de liberdade aí para outros concorrentes, inclusive. Um desses remédios era oferta de serviços de roaming por cada uma das três operadoras a outras empresas do setor, de modo a permitir que outras companhias menores pudessem atender seus próprios clientes. Baigorri afirmou, porém, que Claro, TIM e Telefônica Brasil, dona da Vivo, conseguiram liminares paralelas na justiça contra a modelagem definida pela Anatel para a oferta de roamings, que define os valores a serem pagos pelas empresas contratantes
o que na prática interrompeu o processo até o julgamento dos méritos, segundo ele. Abre aspas, são diversas operações que aprovamos e nunca tivemos esse tipo de comportamento por parte das operadoras, foi uma surpresa desagradável para nós, fecha aspas, disse Baigorre em entrevista à Reuters no dia de hoje. Daqui a pouco a gente vai ouvir a opinião de Vivo, de Claro e de TIM sobre o caso, hein? Mas antes vamos explicar o que significa o roaming, né? Roaming é serviço de telefonia para usuários que estão em áreas onde sua operadora original não possui atuação, como por exemplo no caso de uma viagem. O foco total da Anatel é derrubar atualmente essas liminares. E num segundo momento, outras medidas podem ser tomadas. A operação de venda da Oi Móvel já foi concretizada, mas pode ser revista, segundo ele. Baigorre ainda acrescentou que há estudos na Anatel sobre a possibilidade legal da autarquia desfazer o bilionário negócio, já que seria algo inédito para o órgão, mas destacou que outra alternativa seria o CAD barrar, hein? O presidente da Anatel disse que os recursos às liminares serão apresentados semana que vem pela Procuradoria Federal Especializada ligada à Anatel e que irá despachar pessoalmente com os magistrados. Em nota, o que a TIM falou? Abre aspas, em momento nenhum nos opusemos aos remédios, fecha aspas, mas sim ao fato dos valores fixados pela própria Anatel para a oferta do roaming terem sido totalmente descolados da realidade operacional. A TIM ainda afirmou que nenhuma empresa regulada pode se obrigar a fixar preço abaixo dos seus próprios custos, pois assim eles acabam se tornando subsídios insustentáveis que prejudicam a própria competição no setor, fecha aspas. A Telefônica não comentou o assunto e a Claro não respondeu aos pedidos da Infomoney. E lembrando aos mais desavisados, né, que a aprovação da venda da Oi Móvel pela Anatel ocorreu em janeiro desse ano por unanimidade. No CAD, o julgamento foi mais tenso, com ameaças de medidas disciplinares entre conselheiros, mas o aval ao negócio foi mantido em março, foi aquela polêmica geral nessa votação, imagino que vocês estejam lembrados, né? Bom, continuando aí com fatos sobre a entrevista do Baigorre no dia de hoje, a Reuters aí que foi replicado pela Infomoney, né? Baigorre contesta a versão da TIM sobre a modelagem de custos e a questão se estende às liminares das outras duas operadoras também. Segundo o presidente da Anatel, a definição dos valores dos serviços de roaming nacional com base no custo médio histórico das três empresas não foi visto como mais adequado pela Anatel, porque o método exclui as ineficiências das companhias. O que a teoria mostra, segundo ele, é que ambientes com concentração de mercado têm ineficiências, disse ele, dando exemplo de investimentos feitos pelas operadoras que não deram certo e valores pagos a executivos. O cálculo proposto pela Anatel, segundo ele, leva em conta uma empresa eficiente por meio de um método incremental. Ele destacou que existem diferentes metodologias de custos e todas elas com prós e contras, mas que a Anatel não está inventando a roda e que sua metodologia passou por auditoria, inclusive internacional. E sobre o 5G, em que o chefe da Anatel falou? Bom, ele disse que a situação, caso esse enrosco se estenda, pode prejudicar a implementação do 5G no país, destacando que o desenho dos remédios foi pensando na entrada de novas operadoras, empresas menores listadas em bolsa de valores, inclusive, como é exemplo da Unifique e a Brisanet, que estavam entre as vencedoras do 5G em leilão no final do ano passado. Por fim, Baigorre disse que com a oferta de roaming, essas novas empresas têm maiores chances de se estabelecer no mercado e ganham musculatura. Ao final, ele também disse o seguinte, que se os remédios não forem viabilizados, isso com certeza vai prejudicar
a instalação e o desenvolvimento do 5G no país e o próprio consumidor. O que você tem a falar sobre essa questão, meu amigo do canal Milhão, minha amiga? Nós que investimos em Oi SA, em Oi BR3, Oi BR4, toda semana postamos vídeo de análise gráfica, análise técnica dessas ações e também subimos notícias, né? Mas galera, é o seguinte, hein? Se esse caldo aqui, se esse angu esquentar e engrossar, vai ficar complicado para a recuperação judicial de Oi SA, hein? Quero ouvir a opinião de vocês. A ação está a 50 centavos, todo mundo aguardando o fim da recuperação judicial, com boas notícias, né? Uma recuperação judicial impecável, né? Um trabalho aí do próprio CEO, o Rodrigo Abreu, frente a Oi SA, mas se de fato acontecer esse embargo por parte de Anatel, de acordo com o que lemos aqui, a coisa vai complicar, hein? Bom, nós ficamos por aqui. Sempre que tiver novas notícias, últimas notícias de Oi SA, Oi BR3 e Oi BR4, a gente vai postando, tá bom? Mas a gente sabia que o mês de julho seria quente para Oi SA, Oi BR3 e Oi BR4. Nós aguardávamos volatilidade, mas não notícias conturbadoras como essas, hein? Qual a opinião de vocês, galera? Vamos interagir aqui nos comentários desse vídeo. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.